Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Esta é a primeira aula do curso Física, Ótica e Relatividade. E vou primeiro fazer uma introdução ao estudo da ótica, que, em poucas palavras, é o estudo, a descrição do comportamento da luz e de outras ondas eletromagnéticas. Entre outras coisas, a gente quer entender, estudar, investigar, né, por exemplo, o olho humano, né, como a gente enxerga as coisas. Por que o céu é azul, por exemplo? Né? Também a gente vai querer entender o funcionamento dos instrumentos ópticos, né, como o telescópio, câmeras, né, os próprios óculos, né, que a gente usa para corrigir os defeitos da visão. A gente também pode querer entender o funcionamento do laser, né, isso é um assunto da ótica, ou da fibra ótica. Né? São coisas diferentes, mas a gente também estuda nessa área da física. Ou uma coisa um pouco mais sofisticada, né? Entender um pouco sobre técnicas de obtenção de imagens na medicina, né? Que tem revolucionado diagnósticos, né? E ajudado os médicos a encontrar uma solução, né? Para problemas de saúde. Mas o que é a luz? Para Newton, e a gente está falando aí de mais de 300 anos atrás, né, a luz era constituída de partículas, corpúsculos, né, como se fossem bolinhas, né, minúsculas bolinhas, que se movimentam. Né. Em 1860, alguma coisa, a gente começa a ter evidências de comportamento ondulatório. E aí eu estou pensando em ondas mecânicas, né, que já se sabia escrever, né, por exemplo, as ondas na água, né, num lago, por exemplo. Né, você tem um comportamento que é muito particular desse tipo de ente físico, né, de comportamento físico, que, como, por exemplo, a refração. Né, e aí se percebe que a luz ela tem comportamento ondulatório. Aí a gente chega em 1873 com o James Maxwell, né, físico inglês, e ele dá uma resposta. Né, é uma proposta, né, uma hipótese, mas bastante embasada, que a luz é uma onda eletromagnética. Como que o Maxwell chegou a essa conclusão? Assim, em termos bem simples, né, ele pegou as 4 equações, né, básicas do eletromagnetismo, que ele próprio mostrou serem suficientes para descrever todos os fenômenos elétricos e magnéticos. Né, a gente está falando de lei de Gauss, lei de Ampère, lei de Faraday, né, a lei de Gauss para o campo magnético, e aplicou essas 4 equações numa situação de campos elétricos e magnéticos oscilando no espaço. Né? E mostrou, né, que esses campos se propagam de acordo com uma equação de uma onda. Veja, não estou falando de luz ainda. Estou falando que ele pegou aquelas equações, colocou numa situação, né, descobriu que naquela situação você chega numa equação de onda e que a velocidade de propagação dessa onda é igual a aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Né? E isso é a velocidade da luz. Então, ou seja, aquilo que ele estava chegando era, já era conhecido, né? Ou seja, ele estava obtendo um resultado que coincidia com a velocidade da luz, que já tinha sido medida naquela época, claro que com muito menos precisão do que hoje. Né? E aí ele, né, fez essa hipótese de que a luz fosse uma onda eletromagnética.
e assim a gente entende até hoje. Seria alguma coisa assim, como nesse desenho. Me perdoem pelos traços um pouco, né, sem coordenação motora. Mas você entenda que você teria o campo elétrico oscilando no espaço e no tempo, né? Você tem um movimento aí contínuo. E aí numa fotografia, se fosse possível, né? Claro que eu estou utilizando uma metáfora, né? A gente não fotografa o campo elétrico ou o campo magnético, mas imagina que fosse possível você tirar uma fotografia do vetor que representa o campo elétrico ao longo do espaço. O que você ia ver seriam esses vetores, sejam variando no espaço, né, formando uma onda. Aqui em azul eu estou desenhando o campo elétrico. Imagina, né, apesar do meu desenho não ajudar muito, mas imagina que esses vetores estão no plano y, no plano x, xz. Né? Então, xz. Então, você tem esses vetores paralelos a esse plano. Né? E, ao mesmo tempo, você teria os vetores campo magnético também oscilando no espaço, só que num plano um pouco diferente, seria o plano XY. Falei errado aqui, desculpa, deixa eu corrigir. Então, o campo I, né, no plano YZ, e o campo B de bola no plano XY, né? Vendo o módulo desses vetores oscilando no espaço. E os vetores se propagando numa direção perpendicular, né? Ou seja, esse campo se propagando na direção do eixo Z, perpendicular à oscilação tanto do vetor campo elétrico quanto do campo magnético. Mas daí a gente acredita nessa coisa abstrata, né, de campos vetores, campo elétrico e campo magnético oscilantes, né, e fica pensando, mas de onde isso surge, né, ou seja, qual que é a origem disso inicialmente? Bom, em primeiro lugar, vamos entender o conceito de campo, né, com um exemplo mais simples. Né? Imagina que você tenha uma carga elétrica, né, e aí a gente sabe que a carga elétrica ela exerce uma força, né, sobre cargas ao redor dela que dependem da distância entre onde essa carga vai ficar próxima dessa original aí que eu acabei de desenhar, né? E aí a gente prefere representar esse tipo de interação, né, através de um conceito que a gente chama de campo, né, que é força por unidade de carga. Então, aqui nesse desenho, essas linhas são as linhas de campo elétrico. Se a partícula, né, se a carga está parada, né, esses campos são estáticos, ou seja, você tem as linhas de campo que não mudam, eles ficam do jeito que eles são. Né? Eu desenhei algumas linhas, né? Você tem todo o espaço preenchido por linhas de campo elétrico. Né? A questão é que quando você tem uma carga elétrica se movendo, bom, além de campos elétricos, você tem campos magnéticos, né, gerados por essa carga, e se além disso essa carga acelera, a gente sabe que ela produz, então, um campo elétrico oscilante, e isso dá origem ao campo elétrico oscilante que eu coloquei no desenho ali atrás, ou seja, naquele desenho aqui. Ó. E agora, né, baseado em duas das equações de Maxwell, né, que são derivadas da lei de Faraday, ou seja, que são, na verdade, a lei de Faraday e a lei de Ampère, a gente sabe que campos elétricos oscilantes geram campos magnéticos oscilantes. E campos magnéticos oscilantes geram campos elétricos oscilantes também. Ou seja, a variação de um gera o outro, que também vai variar, porque né, o campo elétrico está variando. E o outro variando, ele retroalimenta, gerando novamente o primeiro, né, o campo elétrico. Ou seja, e aí você tem a onda eletromagnética. Tem um desenho no livro do
da coleção Szymanski, né, dos atuais autores Friedman e Young. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Aqui. Bom, vou tentar Ctrl V. Deu certo. Deixa eu ampliar um pouquinho. Veja, ó. Ele apresenta uma figura, né, aliás, toda essa discussão, né, essa argumentação que eu estou colocando aqui, né, e as figuras que eu vou utilizar e a sequência da aula, né, é baseada nesse livro, né, da coleção Szymanski. Ele coloca um desenho que mostra, então, uma carga elétrica que se move verticalmente, oscilando periodicamente, numa oscilação harmônica simples, né? E aí, nesses 5 quadros, né, que ele apresenta aqui, são 5, entre aspas, né, fotografias das direções do campo elétrico, né, se movendo, né? Você poderia também desenhar o campo magnético gerado, enfim, mas isso tornaria a interpretação do desenho mais difícil, mas também estão lá, né, os campos magnéticos que estão oscilando conforme a partícula acelera, né, ou seja, ela sobe e desce, então você tem uma aceleração, que é variável, e aí você tem, então, campos elétricos que estão, e magnéticos que vão se deformando no espaço, né, formando as ondas, né, as ondas eletromagnéticas, em outras palavras, a luz. Bom, com essa explicação bem rápida, né? Eu recomendo que vocês deem uma lida sobre esse assunto, né, no capítulo sobre equações de Maxwell, né, ondas eletromagnéticas, no final do livro de Física 3. As ondas eletromagnéticas são isso, então, são perturbações, né, do espaço causadas pela oscilação, né, pela propagação de oscilação do campo elétrico e do campo magnético, né, que são perpendiculares entre si, né, e cuja direção de propagação é também perpendicular a variação desses campos, né, o que torna a onda eletromagnética uma onda do tipo transversal, né, quando a oscilação, né, ela é perpendicular à direção de propagação. E essas ondas eletromagnéticas, né, elas têm um espectro de frequência, ou seja, uma infinidade, né, de frequências e comprimentos de onda, que variam a mais de 15 ordens de grandeza. Veja, 15 ordens de grandeza não é 15 vezes, né? Você tem uma ordem de grandeza 10 vezes, 2 ordens de grandeza 100 vezes. Então, 15 ordens de grandeza é uma variação muito, mas muito grande mesmo. E aí a gente tem ondas, né, desde aqui, né, com comprimentos de onda maiores, né, desde 10 metros, 1 metro, né, ou seja, bom, e aí você vai diminuindo o comprimento de onda, chegando na faixa de micro-ondas, depois infravermelho, passando pela luz visível, e aí, à medida que o comprimento de onda vai ficando cada vez menor, e aí a frequência, né, por sua vez, cada vez maior, você começa a ter outros tipos de ondas eletromagnéticas, né, chamadas de ultravioleta, raio-x, e aí, por fim, os raios gama, né. Veja que a luz visível, ela é uma faixa bem pequena do espectro, né, dessa faixa de comprimentos de onda, né, das ondas eletromagnéticas, né, e que aqui está representado por essa parte branca, ó, vendo? É só isso aqui, a luz visível de todo o espectro de ondas eletromagnéticas, né? E aí, se você amplia, né, esse espectro, aí você tem, então, as cores que a gente enxerga, né? Quando a gente fala de luz visível, né, a luz que o ser humano, né, enxerga, né? Os animais compartilham, né, boa parte do que a gente vê, alguns veem algumas frequências, né, comprimentos de ondas diferentes, outros veem mais ou menos, né? Aqui uma tabelinha também do livro, né, com o intervalo de comprimentos de onda da luz visível definindo as 6, né, e não 7 cores
do arco-íris, né? Então, ou seja, é claro que a hora que você está numa interface de um ou outro, você pode gerar aí uma confusão, né? Ou seja, o limite do violeta para o azul, né? É difícil distinguir, né? Se é violeta, se é azul, mas se distingue mais aproximadamente conforme esses valores aí. Então, o violeta, né? Você tem comprimento de onda menor, 380 a 450, até por aqui, mais ou menos, né? De 450 a 495, azul, depois verde, amarelo, laranja, e aí, por fim, o vermelho. Então, do lado direito do espectro de luz visível, a gente não enxerga, né, e começa a ultravioleta, e do lado esquerdo desse esqueminha, a gente tem o infravermelho. Mas considerar a luz como uma onda, né, apesar de correto, né, não é uma resposta completa, né? Existem alguns processos físicos que só é possível entender se você considera a luz como partícula. Por exemplo, nos processos de emissão e absorção de radiação pela matéria. A gente sabe disso, né, aceita, né, mas a teoria que faz essa junção das duas coisas, né, ou seja, consegue colocar uma coisa junto com a outra ali de forma coerente, né, é a eletrodinâmica quântica, que a gente não vai ver nesse curso, aliás, só para quem se aprofunda, né, no mestrado, no doutorado, nesse assunto. Para finalizar, é importante saber que todos os corpos emitem radiação eletromagnética, né, com diversas frequências, né, diversos comprimentos de onda, e isso ocorre devido à agitação térmica das moléculas desses corpos, né? Então, você entende, né? Vamos lembrar da questão que eu coloquei alguns minutos atrás, né? Você tem cargas elétricas em movimento, né? Cargas elétricas, né, geram campos elétricos, né? E cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos e cargas elétricas aceleradas geram campos elétricos variáveis, né? Que geram campos magnéticos também variáveis, né? E as moléculas são constituídas de cargas elétricas, né? Tem formada de átomos, existe uma distribuição de carga, enfim, né? E aí, quando você tem esses objetos, né, essas partículas, né, que não estão paradas, né, elas sempre estão se movimentando, e quanto maior a temperatura, maior é essa agitação, você tem, então, a geração de ondas eletromagnéticas e, portanto, luz, né? É claro que você não vai ter luz visível sempre. Por exemplo, vocês aí, né, e eu aqui, estamos emitindo radiação eletromagnética. A gente não consegue ver essa radiação. Quer dizer, a gente vê as outras pessoas por conta da reflexão da luz, né? Não devido à emissão, né, não devido à radiação térmica. Né? Mas um corpo muito quente, né, quando eu falo muito quente, é quente mesmo. Né? Por exemplo, eu coloquei aqui, peguei essa figurinha do livro, né, um aquecedor elétrico, né? Dependendo da temperatura que você faz chegar, você vai enxergar, então, uma cor que começa, né, avermelhada, né, que está vindo lá do infravermelho, né, e aí chega no vermelho, violeta, né, e aí, dependendo da temperatura, você pode ter, então, cores na direção do azul. E aí, última informação, né, por definição, veja, isso é importante, ó, por definição, né, a velocidade da luz é dada por esse valor aqui, exatamente 299, 792, 458 metros por segundo. Então, se convencionou utilizar a velocidade da luz como um parâmetro para, na prática, definir uma outra medida que é o metro, né? Então, o metro é a distância percorrida pela luz no tempo de 1 dividido por 299, 792,
458 metros por segundo. Então, dessa forma, não se mede a velocidade da luz para se saber a velocidade da luz, porque, por definição, é esse valor no vácuo, né? Falando no vácuo. E na prática, quando você vai fazer alguma conta e você não precisa desse valor exato, né, você pode usar, então, o valor com 3 algarismos significativos e arredondar para 3,0 vezes 10 a 8 metros por segundo. Veja, quando eu falo aqui na prática, não quer dizer que você vai usar sempre esse valor arredondado. Depende da precisão que você precisa da velocidade da luz. Se você quiser o valor exato, sem nenhum erro, ou seja, não é nem dizer que tem 9 algarismos significativos, é dizer que esse número é exato, que é por definição. Então aí você usa o valor de 299, 792, 458. Mas quando não for necessário uma precisão tão grande, você pode usar 3 algarismos significativos e aí então o valor de 3 vezes 10 a 8. Só para fechar essa aula, né, a gente introduziu, né, a ótica, né, como estudo, descrição do comportamento da luz, né. Coloquei aqui algumas questões que a gente vai investigar nesse curso, né, entender o olho humano, né, responder algumas perguntas, né, entender o princípio de funcionamento de alguns instrumentos, enfim, processos físicos. Entendeu a concepção de luz em termos de partículas, né, uma concepção antiga, né, de Newton, mas que se mostrou relevante, né, ou seja, essencial para explicar a natureza física, mas, em função das evidências de comportamento ondulatório, né, e dos resultados teóricos do Maxwell, a gente entende a luz como uma onda eletromagnética, né? Ou seja, uma onda de campos elétricos que oscilam harmonicamente. A origem desses campos, né, fundamentalmente o movimento, né, acelerado de cargas elétricas. Por fim, a gente reconheceu que as ondas eletromagnéticas abrangem um espectro bem grande de comprimentos de onda e frequência, né, mas que a luz visível, que vai ser o nosso objeto de estudo principal nesse curso, né, não só, mas principalmente a luz visível, né, ela ocupa uma faixa estreita desse espectro eletromagnético, né. E aí, todos os corpos emitem radiação eletromagnética, né. É isso, espero que vocês tenham entendido. Até mais.